Deus compara a sua palavra à chuva. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. A chuva e a neve, ela vem trazer limpeza e fertilidade a uma terra seca. Nós somos uma terra seca, estamos necessitados da chuva, da bênção de Deus, da palavra de Deus. E sempre que a palavra de Deus, ela é enviada para nós, e nós, como terra seca, a recebemos, ela traz limpeza, ela traz a fertilidade, e ela traz a produtividade que tanto precisamos. Em Deuteronômio capítulo 32, Moisés escreve o seu último cântico, falando ao seu povo, e ele diz: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como a chuva, destile as minhas palavras como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Moisés estava dizendo: olha, a doutrina, a palavra do Senhor é como a chuva, é como as gotas de chuva, é como o orvalho que vai descendo a uma terra seca. Então, quando Deus ordena a chuva, a missão da chuva é molhar a terra, é trazer vida novamente, é trazer prosperidade novamente a uma terra que estava seca, uma terra que estava sem vida. Então, quando Deus, Ele dá a sua ordem, Isaías está falando sobre aquilo que a palavra, ela é lançada. Quando Deus, Ele lança a palavra, assim será a minha palavra. Como será a minha palavra? Como a chuva, onde ela chega, ela vai limpar, ela vai trazer vida, ela vai trazer prosperidade. E quando Deus determina a chuva ela não se nega, ou ela fica argumentando que está triste, deprimida, ou que está sem ânimo para trabalhar, simplesmente obedece à voz de Deus. Ainda hoje pela manhã, nós ministrávamos sobre obedecer à voz de Deus, ouvir e obedecer à voz de Deus. Falávamos sobre Samuel e sobre Eli, algo muito interessante que o Senhor nos deu nessa manhã, que no mesmo ambiente, uma família estava padecendo, e no mesmo ambiente Deus estava levantando um sacerdote. Então é quando nós damos crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lançada, ela é enviada. Somos uma terra seca e precisamos da chuva, precisamos da bênção de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, não ficar replicando, não ficar murmurando, mas quando recebemos a palavra de Deus, obedecer. E tudo aquilo que a palavra de Deus, ela é lançada para que haja cura, para que haja libertação, para que haja transformação, que haja produtividade, que cada semente lançada, ela se reproduza 30, 60, 100 vezes mais, porque esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando ela é lançada, ela vai cumprir aquilo que ela foi ordenada. E a palavra está relacionada a governo. Muitas vezes, sem entendimento, nós usamos a nossa boca para o mal e não para o bem. Mas quando aprendemos que a palavra que sai da nossa boca deve ser a mesma palavra em pensamento com a palavra de Deus, devemos ministrar o que? A palavra de Deus. O que devemos falar na nossa casa? A palavra de Deus. Porque a palavra em nossa boca, ela tem poder.
Abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Diz assim o Senhor, através desta palavra: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberam mais do que duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua, e o mal que não se pode refrear está cheio de peçonha mortal. Então, a palavra, ela está ligada a governo. Se nós conseguimos refrear a nossa língua e aprendemos a ministrar o quê? A palavra de Deus. A trazer para dentro da nossa casa a palavra de Deus. Produzir coisas boas, lançar boas sementes. Então a palavra, ela está em nossa boca. Tudo aquilo que nós professamos, tudo aquilo que nós falamos, se for algo ruim, vai trazer maldição para a nossa casa, para a nossa família. Então quando o Senhor diz assim: olha, eu envio a minha palavra para aquilo que é necessário. Deus envia a sua palavra para aquilo que é necessário. O que é necessário? Cura, libertação, transformação, mudança de vida. E os nossos ouvidos devem estar atentos à palavra de Deus. Porque ela vem como? Como chuva em uma terra seca. Nós somos uma terra seca e precisamos que Deus venha enviar a chuva para essa terra produzir. Deus envia a sua palavra para sermos produtivos. Quando Deus envia a palavra, há uma intenção nesse envio da palavra. É que haja limpeza, que haja cura, que haja transformação. O trabalho da chuva é remover os grãos, quebrá-los e fazer que produza. Toda possibilidade de multiplicação está dentro da semente. Então, quando recebemos a palavra de Deus, é uma semente. E é uma possibilidade de multiplicação. Guardar a palavra de Deus em nosso coração, guardar a palavra de Deus para que ela venha germinar em nosso coração. Então, ouvir a voz de Deus. O que é necessário nesses dias? Ouvir a voz de Deus. Há um potencial em cada semente. Cada semente que Deus envia, há um potencial de prosperidade. Jesus, falando sobre uma parábola, abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 19. Jesus vai ensinar sobre a terra e sobre a semente. Versículo 19, ele diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Veja bem que a semente é uma só. Ouvindo alguém a palavra do reino,
e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado junto ao caminho. Aquela terra que está junto ao caminho, sempre pisoteado. Ainda que venha a palavra dos céus, ela se perde. Ela é roubada. Então nós somos uma terra, e uma terra seca, uma terra sedenta. Precisamos da chuva de Deus. Precisamos que Deus, ao enviar a sua palavra, que venha a chuva, para que essa semente, ela possa ser quebrada, remova os grãos, ela se abra, para que ela possa produzir dentro de nós. Há um potencial dentro de cada semente. Receber a palavra de Deus e saber que a palavra de Deus tem um potencial para uma grande mudança. O versículo 20 diz: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, ela recebe e crê: olha que palavra abençoada que o Senhor nos deu hoje, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas logo vem a pressão do mundo, e ela abre mão, ela não exercita a sua fé. Ao recebermos a palavra de Deus, temos que entender que a palavra de Deus, ela tem um tempo para germinar, e nós temos que regar essa palavra, todo dia, limpar o terreno, tirar aquilo que não provém de Deus, pedir para que as coisas malignas saiam do nosso coração. Então foi semeado entre pedras, mesmo recebendo com alegria, não consegue produzir, porque angústia e a perseguição por causa da palavra. Nós recebemos uma palavra de vitória, e logo o inimigo vem no contra-ataque. Pode perceber isso. Quando você tem uma conquista, logo o inimigo vem no contra-ataque. E se você não estiver firme na palavra, você esmorece. Se você não estiver firme naquilo que Deus tem te prometido, você desanima. Assim são pessoas que recebem a palavra, crêem na palavra, mas quando vem o contra-ataque do mal, esmorece. Ah, estou muito cansado. Sempre que nós temos uma grande conquista, o inimigo se levanta furioso. Ele vem no contra-ataque. E é nesse momento que nós temos que nos firmar cada dia mais na palavra. A palavra de fé, palavra de confiança. Tiago diz: a palavra está ligada, a língua está ligada ao governo. Então nós temos que nos governar. A nossa língua, ela nos governa. Se começarmos a murmurar, a maldizer, a declarar palavras contrárias, a declarar palavras de desânimo, estamos dando ordem ao nosso corpo. Quantas pessoas não conquistam por causa da sua boca, por causa da sua língua? São prontos a dizer que não vão conquistar. Estão sempre prontos a dizer que está difícil. Mas nós temos que continuar crendo na palavra do Senhor. Versículo 22 ele diz: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que foi semeado entre espinhos. Quanto mais a pessoa vive problemas, mais o inimigo tenta contra a vida dela. Mesmo recebendo a palavra, muitas vezes ela até se alivia daquele problema que ela estava vivenciando. Quantas pessoas vêm à igreja, recebem uma bênção e se esquecem de Deus? Quantas pessoas buscam uma bênção e ao receber essa bênção, se esquecem de Deus? O último canto de Moisés era exatamente sobre isso. Se nós continuarmos esse texto, ele vai falar o quê?
olha, por que vocês abandonaram Deus? Vocês foram para outro caminho. Pergunte aos anciões, pergunte àqueles que viram a obra de Deus. Então ele diz: inclina os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor. Versículo 10 ele diz assim: achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, o instruiu-o, guardou-o como a menina dos seus olhos. Deus cuidou do seu povo. E Moisés agora no seu último canto está dizendo: olha, vocês foram procurar outros deuses, vocês se deram a deuses estranhos, buscaram deuses estranhos, ofereceram sacrifícios a demônios. A quem Moisés está falando isso? Ao povo de Deus. Ao povo que um dia recebeu a palavra. Ao povo que um dia conheceu a palavra. E Jesus está dizendo aqui sobre os tipos de terra em que a semente é lançada. Mas o que foi semeada em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Há um potencial dentro da semente. Quando recebemos a palavra de Deus, há um potencial. Para um 30, para outro 60, para o outro 100. Há um potencial. A palavra de Deus, ela nos traz um potencial para produzir, para crescer, para mudar, para avançar. É necessário água. É necessário a chuva. É necessário que Deus venha derramar água sobre nós. Apóstolo João capítulo 3, no versículo 5, ele diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Somos uma terra seca, precisamos da chuva de Deus, precisamos das bênçãos de Deus, precisamos de água para a purificação, precisamos receber um renovo, que o Senhor venha nos plantar e venha nos renovar. Isaías capítulo 60, versículo 21, ele diz assim: e todos os do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. O Senhor é quem nos planta. O Senhor é quem nos faz forte. O Senhor é quem nos dá o renovo. E todos o seu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim plantados. Serão renovos. Então a palavra do Senhor é semente. Quando ouvimos a palavra de Deus, quando o Senhor ministra a sua palavra, nós temos que dar crédito à palavra de Deus. E temos que crer que a palavra de Deus semeada em nosso coração, ela deve reproduzir, ela deve dar frutos. E a partir de então, a nossa boca, as nossas atitudes, elas estão lançando sementes também. Nós passamos a semear. Como nós queremos a nossa vida, nós temos que lançar sementes. Gálatas capítulo 6, versículo 7. O Senhor diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito,
do Espírito ceifará a vida eterna. Então, aquilo que nós semeamos, estamos semeando, precisamos receber a semente vinda de Deus, precisamos receber sementes da palavra de Deus, e com essa semente que nós recebemos, nós começamos a semear também, dentro da nossa casa, dentro dos nossos negócios, para os nossos filhos, para a ministração da palavra de Deus. Então, tudo que nós recebemos, nós devemos lançar. Provérbios capítulo 10, versículo 11 diz assim: a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. A boca do justo é fonte de vida. Quando você abre a sua boca, deve sair fonte de vida. Deve sair boas sementes, boas palavras. Deve sair palavras de bênção, palavras de promessa. Então, ouvir a palavra de Deus. O que nós falamos? A palavra diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se nós guardarmos em nosso coração a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina exatamente isso: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, guardar a palavra do Senhor no nosso coração, e quando abrirmos a nossa boca, vamos semear a boa palavra sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e vamos colher o melhor. Vamos pedir ao Senhor para que não sejamos uma terra seca, que possamos produzir, que não nos falte a chuva, que não nos falte a bênção. Pedir a chuva para o tempo da chuva. Levíticos capítulo 26 traz as promessas para o obediente. O que é o obediente? Aquele que ouve a palavra e obedece. Versículo 3 diz assim: se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós, e para vós olhareis, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E confirmarei a minha aliança convosco. O que é necessário? Quando o Senhor está enviando a sua palavra, e ela vem como chuva, e ela vem como neve, nós temos que receber. Nós somos uma terra seca. Ainda hoje à tarde, ouvia um documentário sobre a Coreia do Sul, que era um país que há 30 anos atrás era miserável. 80% da sua população morava em favelas. 80%. Abriu os ouvidos para o Evangelho. Em 30 anos, ele está entre as 4 nações mais poderosas da terra. E um povo pequeno. Porque nós, com tanto potencial que temos, estamos indo para um caminho de destruição. Porque o Brasil, com tanto potencial que tem, está indo para uma vergonha. Paramos de ouvir a palavra de Deus. Paramos de obedecer a palavra de Deus. Temos que
Ouvir quando Deus está falando. A palavra de Deus, ela vem como chuva. A palavra de Deus, ela vem como a neve. Ela vem para purificar. Abrir os nossos ouvidos. Abrir os nossos entendimentos. Nada acontece por acaso. Ainda pela manhã eu falava, nós estamos numa cultura de misticismo. Tudo achamos que pode acontecer sem buscar a Deus, sem arrependimento. Basta alguém levantar a mão e o povo cair. Não, é pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que traz a cura, a palavra de Deus é que traz a libertação. Ouvir a palavra de Deus. A promessa é para obedientes. Então eu vos darei a chuva. Se vocês me ouvirem, se vocês me buscarem, então eu vos darei a chuva. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então eu vos darei a chuva ao seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a promessa é: também darei paz na terra, dormirei seguros. Algo que me chamou muito a atenção, essa pastora que estava dando um testemunho, ela dizia: eu era criança e eu ia com a minha mãe na feira e via os assaltos. Era muita violência na Coreia. Hoje nós podemos sair sossegados na rua. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, Ele traz o quê? A paz. Traz a paz à nação. Precisamos pedir ao Senhor que mande chuva sobre a nação, mande chuva sobre a palavra que está sendo semeada, para que ela possa produzir 100, 60 e 30 vezes mais. Que a palavra do Senhor, ela possa se reproduzir na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, que sejamos testemunhas dessa palavra. Testemunhas daquilo que Deus faz. Estamos entrando no ano das maravilhas. Deus fará maravilhas nesse ano. Creia, a palavra de Deus está vindo e ela está regando uma terra seca. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Peça para que o Senhor envie a sua chuva. Diga ao Senhor: Senhor, eu tenho recebido a palavra. Senhor, eu quero guardar a tua palavra. E eu quero usar a minha língua, a minha boca, com domínio. Eu quero dominar, Pai. Eu quero governar. Senhor, que a minha boca, ela produza palavras boas, palavras de bênção. Tira, Senhor, da minha boca as palavras torpes, as palavras de maldição, as palavras de murmuração, aquilo que não provém de Ti. Senhor, que eu receba a Tua palavra em meu coração, e eu seja uma terra, Pai, pronta para reproduzir. Cuida, Senhor, tira os abrolhos, tira aquilo que não provém de Ti. Senhor, cumpra a Tua palavra sobre a minha vida, Pai. Muda, Senhor, a situação da minha terra. Muda, Senhor, que esta palavra, Senhor, de Levíticos, ela se cumpra na minha vida. E comereis da colheita velha, que há muito tempo guardado, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. O Senhor é quem nos coloca de pé novamente. Peça nesta noite que o Senhor mude essa situação. Que não sejamos uma terra estéril. Que não sejamos uma terra que não reproduz. Que o Senhor possa enviar a sua chuva. Enviando a sua palavra. Envie a sua chuva para molhar a semente. E ela venha reproduzir. Fale com Deus nesta noite. Senhor meu Pai,
Senhor, te agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos na tua presença, por esse mês que nós estamos iniciando, Pai, pelo mês de outubro. Senhor, sabemos, Pai, que esse mês de outubro, Senhor, o Senhor estará conosco, o Senhor estará caminhando conosco, será um mês de conquistas, um mês de bênção. Senhor, nos guarde, nos livre, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, faça a diferença, Pai, para o Teu povo, aqueles que Te buscam, aqueles que Te louvam, aqueles que Te honram, aqueles que ouvem a Tua palavra, conforme está escrito, Pai. Senhor, derramando bênção sobre cada família nesta noite. Venha sobre cada um de nós a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Amém.